Olá, Shalom, mais uma vez, bem-vindos. Boa noite a todos. Estamos continuando o nosso estudo sistemático do livro de Gênesis e hoje vamos concluir o capítulo 11, já que no último estudo que tivemos de Gênesis, nós paramos no versículo 9 do capítulo 1 e hoje vamos concluir o capítulo 11 com o tema Família Incrédula. Então vamos recapitular os capítulos 10 e 11 de Gênesis e vemos, né, que aconteceu o seguinte: vimos a origem das nações, né, acontecimentos que depois do dilúvio, a origem das 70 nações, né, a descendência de Noé, seus 3 filhos e os diferentes povos que surgem dos 3 filhos de Noé. Vimos também a rebelião do homem depois do dilúvio, o mandamento específico que Deus deu depois que passou o dilúvio: frutifiquem e vão povoar a terra. Porém, o que acontece? Desobedeceram esse mandamento e se juntaram e começaram a edificar uma cidade e uma torre. E depois o Eterno interrompe os planos deles e divide a linguagem, e daí se formaram os diversos povos baseados, né, nos idiomas que falavam. E de fato, né, na atualidade, algo parecido tinha que acontecer. Um acontecimento dessa magnitude para que muitos deixem a idolatria e voltem às veredas antigas, a fé de Abraão, de Isaac e a fé de Jacó. Então, em todas as nações se tem difundido um espírito do que surge na Babilônia, né? E conhecemos as lendas, por exemplo, de Nimrod e sua esposa Semíramis, e daí surge o culto ao Deus Sol, a mãe de Deus. Também surge aí o que tem a ver com as árvores, né, que como símbolo da fertilidade. Então, de maneira que Babilônia é a mãe de toda idolatria, toda feitiçaria e toda classe de perversão espiritual. Também Babilônia representa a ambição econômica e material. E em Apocalipse, capítulo 17 e o capítulo 18, se fala acerca do juízo à Babilônia. E aí menciona justamente dois aspectos bem interessantes, porque, por um lado, no capítulo 17, fala-se de uma mulher que está justamente cavalgando em uma besta terrível, e esta mulher é chamada de a grande prostituta. E aí menciona justamente que ela tem fornicado com os reis da terra, e com respeito a isso, ao longo da história, muitos comentaristas coincidem que essa grande prostituta é o sistema religioso que surge na Babilônia, e depois foi justamente transpassado a outros, né, chegando à nossa atualidade em forma de império, e este império tem cada vez mais crescido no mundo. Então, se vamos ao capítulo 18 de Apocalipse, temos também que pensar que está aí se falando dos últimos dias, vemos que se refere a um sistema comercial que tem a ver com a economia e que praticamente controla o mundo com os seus bens materiais. Então, por esses detalhes, né, tem existido ao longo da história um pouco de discussão entre comentaristas, porque em um momento o catolicismo teve uma época de muito esplendor, de maneira econômica falando, porém a maneira em que se fala no capítulo 18 de Apocalipse acerca de comércio e muitas outras coisas, isso vai até um sistema econômico que possui o controle sobre o que se conhece como o ouro negro. Então, assim que por um lado vemos o espírito de Babilônia, perdão, o espírito de idolatria da Babilônia, que tem a ver com a religião católica em certo sentido, porém por outro lado vemos o aspecto econômico e o aspecto da terra, que é justamente algo misterioso. E materialmente falando, a área que atualmente corresponde à Babilônia é um país muçulmano chamado Iraque, que corresponde à Babilônia antiga, e isso pode ter um pouco mais de sentido. Porque se a gente considerar que o Iraque é um dos principais produtores de petróleo no mundo, também aí entra justamente o interesse que teve, por exemplo, em uma época, os Estados Unidos, pelo Iraque. E se na realidade, numa época, os Estados Unidos mandou suas tropas ao Iraque pela situação, por exemplo, com Saddam Hussein, se não me engano, em 2003, ou será que isso foi um mero pretexto? Porque havia os rumores que esse Saddam Hussein ele fosse descendente de Nabucodonosor
e tinha a intenção justamente de construir o Império de Babilônia, e de fato ele começou a fazer. Então, em geral, existem muitas informações a respeito disso, e além do mais, há rumores de que a nova ordem mundial vai tratar de reconstruir o antigo Império de Babilônia. E, pelo tal motivo, no Iraque, estão justamente construindo de maneira secreta fortalezas, assim, coisas assim exorbitantes. Porém, o importante aqui é que temos algumas profecias, e em especial a de Jeremias, a do profeta Isaías, que ainda não tem se cumprido de maneira literal. E essas profecias falam justamente da construção e juízo de Babilônia, de tal maneira que nunca mais voltará a ter gente que habite nessa região, porque se transformará em um lugar de habitação das feras selvagens. Então, uma possibilidade do que poderia acontecer para que essa cidade seja devastada seria justamente uma terceira guerra mundial, que envolveria, por exemplo, a região do Oriente Médio. Porém, prévio a esta guerra, teria que ter um colapso econômico a nível mundial. E, por outro lado, o sistema religioso que surge de Babilônia e todas as suas ramificações com respeito à origem do Natal e outros costumes, e cada vez mais pessoas estão se dando conta do absurdo da idolatria e da religião. Então, nesse sentido, o contexto do capítulo 10 e do capítulo 11 de Gênesis, em que Babilônia se colapsa e vem o juízo divino, então daí o Eterno dispersa os habitantes da terra entre justamente as terras, e nisso surge a história do personagem do que vai se tratar justamente toda a Bíblia. Porque a partir do capítulo 12 de Gênesis se inicia a história de um personagem que surge desse sistema de Babilônia. E este personagem decide romper com esse sistema religioso e econômico e vai começar uma nova era que é mencionada entre os capítulos 12 de Gênesis e vai concluir no capítulo 22 de Apocalipse. Então, de maneira que, desde o capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 11, a gente temos visto, por exemplo, os antecedentes da família fundamental entre as nações e pela qual viria a salvação e a redenção de toda a humanidade. Então, esse capítulo de hoje justamente vai nos servir de inspiração para justamente as temporadas, né, que teremos que enfrentar neste mundo, e nos ajudará a ter uma atitude e um espírito como o de Abraão e confiar em que o Eterno conhece o nosso coração e entende a dor que nos causa, por exemplo, ao ver assim alguns de nossos familiares em total idolatria e também em total ignorância. Então, em Gênesis 11, versículo 10, é onde vai justamente se focar na descendência de Shem, que vem a ser as gerações que deram como origem a família de Abraão. E com respeito ao propósito de Sem, e de acordo a seu nome, é justamente dar a conhecer o nome do Eterno, as instruções, dar a conhecer o caráter, as virtudes daquele que é justamente o Criador dos céus e da terra. Então, aqui em Gênesis, capítulo 11, versículo 10, disse: Estas são as gerações de Sem. Sem era de idade de 100 anos e depois, era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade. 2 anos depois do dilúvio. E, de maneira curiosa, eu coloquei aqui essa foto só para a gente ter uma ideia, porque com essa foto aqui nós podemos ver, não vamos aqui entrar em detalhes, porém podemos ver aqui com mais detalhes, por exemplo, as idades de cada personagem da Bíblia naquela época. Então, com isso, nos damos conta que os anos em que eles viviam era longuíssimo. Então, assim que coincide alguns nomes, né, que praticamente se chegaram a conhecer, como por exemplo Noé, que alcançou viver a época de Jared, e a esse chegou justamente a conhecer Adão, porque Jared, de segundo a Bíblia, conheceu Adão. Então, de maneira que Jared, ele poderia ter recebido direto de Adão o relato da criação. Posteriormente, Jared pode ter justamente passado diretamente a Noé. Então, isso nos leva a pensar que Noé recebeu a revelação de Adão quase de maneira assim direta. Por quê? Porque a informação veio através de quem foram contemporâneos de Adão, não foram pessoas terceiras, foram pessoas que conviveram com Adão. E, portanto, a informação não passou através de muitas pessoas, então, de maneira que, para que isso, por exemplo, não pudesse se distorcer a instrução que vinha desde Adão. Então, desse mesmo modo, se a gente analisar a idade de Noé e de Abraão,
vemos que ambos alcançaram se conhecer, porque segundo a história diz que Abraão é contemporâneo de Noé, porque segundo justamente a tradição, quem ensinava a Bíblia, por assim dizer, as escrituras ou as virtudes do Eterno a Abraão era Sem, o filho de Noé. Então, com isso, nós vemos que existem muitas poucas possibilidades de que tenha se distorcido a mensagem de Adão. Por quê? Porque a revelação chegou praticamente boca a boca. E em Gênesis, capítulo 11, versículo 11, disse: E viveu Sem, depois que gerou a Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. Agora, veja que interessante, porque drasticamente a gente temos visto como a longevidade, né, começou a ser diminuída gradualmente. Por quê? Porque antes do dilúvio, o tempo de vida era ao redor de 900 anos. Né? Tem o Melquisedeque, que virou, Matusalém, perdão, que viveu muitíssimos anos, porém, imediatamente depois do dilúvio, começou a se diminuir a longevidade quase pela metade. E disse o versículo 12: E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Selá, ou Sela. E viveu Arfaxade depois que gerou Selá 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos e gerou a Eber. E no estudo anterior, nós vimos o que significa o nome de Eber, significa aquele que cruza. Isso tem a ver com o rio Eufrates, né, que dividia a terra de Babilônia na região da Mesopotâmia. Então, cruzá-lo era justamente se separar do império econômico e religioso. Então, cruzar o rio implicava ir a uma terra distante da civilização e começar um novo começo. Praticamente era cruzar o rio para ir a um lugar civilizado. E por quê? Porque Deus queria justamente era começar a verdadeira civilização, porque a civilização anterior havia se corrompido. E disse o versículo 15: Viveu Selá depois que gerou a Eber 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 33 anos e gerou a Peleque. E o nome Peleg, perdão, não Peleg, né? Peleg significa separação ou divisão. E é justamente na época desse Peleg onde se diminuiu a longevidade humana outra vez pela metade. Verso 17 ao verso 26 disse: E viveu Eber depois que gerou a Peleg 430 anos e gerou filhos e filhas. Então vejam que vai descendo de maneira gradual. E disse o versículo 18: E viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg depois que gerou a Reu 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou a Serugue. E viveu Reu depois que gerou a Serugue 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serugue 30 anos e gerou Naor. E viveu Serugue depois que gerou Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou Terã, ou Terá. E viveu Naor depois que gerou Terá 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Harã. Então, a partir do versículo 27, a Torá vai justamente se focar já na descendência de Abraão, na família de Abraão, desde seu pai Terá, e começamos justamente a ver um rumo mais específico das Escrituras ao relato do plano da redenção, precisamente através da família do personagem Abraão. E disse o verso 27, e estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Harã, e Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E é curioso que, segundo o livro apócrifo judaico chamado Yashar, ok? Ou Jasher, né, como se traduz, Abraão e essa Harã foram lançados por Nirodes na fornalha de fogo e que somente Abraão sobreviveu. Isso é o que conta justamente o livro apócrifo de Jasher, né? Yasher ou Yachá, como se fala por aí. O livro de Jasser, para melhor dizer. Então diz a lenda justamente desse livro que Abraão sobreviveu a essa fornalha que Nirode lançou ele e essa Harã. E o motivo pela qual Nirode quis matar Abraão é porque os adivinhos revelaram a Nirode que a descendência de Abraão iria governar a terra. Então o livro de Jasser, ou Jasher, né? Yachá, Jasser,
que é uma espécie de comentários de vários fatos, né, que não são mencionados em nenhum livro da Escritura. E é bem interessante a maneira de compreender alguns textos. Por quê? Porque não necessariamente é inspirado por Deus. Porém, esse livro, ele é mencionado na Bíblia, né? É similar, por exemplo, ao livro de Enoque, que também é mencionado no Novo Testamento. Porém, esses livros não estão incluído, perdão, dentro do cânon bíblico. E disso o verso 29. Né? Interessante também que o Talmud, ele diz que essa Harã era justamente Sara. Isso diz o Talmud, inclusive eu coloquei até aqui o Tratado de Sanhedrin, diz que essa mulher aqui era justamente a personagem Sara. Então, justamente aqui, disse o versículo 28 mais uma vez, e morreu Arã, estando seu pai terá ainda vivo, na terra de seu nascimento, em Ur dos caldeus. Então, segundo os comentários rabínicos, né, inclusive Rashi e outros rabinos, menciona isso que eu acabei de dizer aqui. Agora, no versículo 9, diz o seguinte, acho que eu esqueci de colocar o verso 29, que disse que tomando Abraão a Naor mulheres para si, o nome da mulher de Abraão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. Isso está em Gênesis 11, 29, que eu esqueci de colocar justamente aqui. E por que eu estou frisando esse versículo assim? Porque segundo Rashi, por exemplo, e outros rabinos, essa Isca é outro nome dado a Sara, né, que vem da palavra visão, ok? Que já tinha dons de profecias, e também da palavra Nessirá, que significa princesa. Então, de modo que, devido às suas características, Abraão tinha chamado, ou seja, tinha um chamado divino tão importante que se casou com ela, e também por esses dons proféticos que fizeram com que Sara disse com respeito a mandar Agar e Ismael ir embora. E mais uma vez, né, segundo o Talmud, né, existe uma referência no Tratado de Sanhedrin com respeito a essa Isca, dizendo que ela era a Sara. E também no livro de Jassar, né, capítulo 9, verso 3, disse que Sara foi filha de Arão. E se isso for verdade, então quer dizer que se casaram com sobrinhas, o qual está proibido pela Torá. Veja o que disse o livro de Jassar, porque eu estou enfatizando tanto em pronunciar esse livro de Jassar. Porque muitas pessoas têm esses livros assim como inspirados e temos que ler, e etc. É lógico que temos que ler, porém temos que entender que esse livro contradiz em muitas e muitas coisas a própria Torá, porque segundo o livro de Jassar, capítulo 9, versículo 3, disse que Sara era filha de Arão. Então quer dizer o quê? Que se casavam com sobrinhas, ok? Porque já no tempo de Arão, a lei já havia estabelecido e já não se podia mais ter esse tipo de relação, já se proibia. Isso foi permitido em um tempo em que o povo de Israel era muito pequeno. Então, o que nós podemos ver, por exemplo, em Levítico 18, onde são numeradas as relações que são proibidas por lei. Então, de modo que quando Abraão disse que Sara era sua irmã, filha do seu pai, não por parte de mãe, Gênesis capítulo 20, isso foi devido a que, incluso, os netos são considerados filhos do patriarca, o avô. No entanto, mais uma vez, a Torá proíbe se casar entre irmãos ou meios irmãos, primos, etc. Portanto, Sara, ela não era meia irmã, né? Porque essas relações estavam proibidas por lei, pela Torá. E mesmo que essas leis não foram colocadas por escrito, né, depois, muitos desses mandamentos e estatutos vinham dando-se desde a época de Adão. E incluso Levítico 18, 9 disse: a nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou filha de tua mãe, ou seja, aqui fala justamente da minha irmã, nascida em casa ou fora dela, a sua nudez não descobrirá, ou seja, não terás relações sexuais com ela. Agora, mais uma vez, segundo o livro de esse Jassá, ou Jassé, capítulo 7, disse que Abraão nasceu de uma mulher chamada Antelo, que era a mesma mãe de Harã. Ou seja, então, isso justifica, ou justificaria, o que disse Abraão a Abimeleque, por exemplo, em Gênesis capítulo 20, verso 11. E disse a Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E, na verdade,
é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. Ou seja, segundo isso aqui, Sara era meia irmã de Abraão. E esse texto poderia se esclarecer se considerarmos que Sara é filha de essa Harã, o irmão de Abraão, filha desse Terá. Portanto, indiretamente é filha também de Terá. Por quê? Porque os netos, segundo a Bíblia, são considerados filhos. E esse livro de Jassá, ele está mencionado justamente no livro de Josué. Josué capítulo 10, versículo de número 13, diz o seguinte, Josué 10, 13. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos, e isso não está escrito no livro de Jasher. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Também em 2 Samuel capítulo 1, verso 17 e 18, disse, e lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com essa lamentação, disse o verso 18, dizendo, ele que ensinasse os filhos de Judá ao uso do arco. Esse que está escrito aonde? No livro de Jasher. E também em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 8, o apóstolo Paulo disse, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. E mais uma vez, Paulo está citando aqui o livro desse Jasher, capítulo 79, ok? Agora veja que curioso, irmão, por quê? Porque muitas vezes nós somos questionados, né, e me refiro a mim, sobre a nossa posição com respeito a alguns livros que não estão incluídos nos 66 livros padrão da Bíblia. Então, como devemos nos aproximar desses livros extra-bíblicos, como os Apócrifos de Tomé, de Abraão, e por aí, o Apocalipse de Abraão, e por aí se vai. Por quê? Porque existem vários livros adicionais que devem ser considerados inspirados por Deus, e no mesmo livro que o restante dos livros contidos no que chamamos de escritura. Será que eu posso comparar, por exemplo, o livro de Jassá, inspirado igual ao livro, por exemplo, de Josué, ou ao livro do profeta Isaías, ou de 1 Samuel, etc.? Ok? Então, o fato deste livro ser mencionado duas vezes na Bíblia, irmão, é algo fascinante, especificamente considerando o contexto das suas passagens. Então, certamente parece que o livro foi significativo e bem conhecido entre os autores bíblicos e o seu público original. Porém, independentemente da sua visão da inspiração bíblica e do cânon das Escrituras, você teria que admitir que esse Jassá, ok, seria altamente significativo em relação ao estudo bíblico, pelo menos em termos de nos dar uma janela ou uma porta sobre o contexto cultural dos autores bíblicos e a literatura com a qual eles estavam familiarizados. Agora, o problema é que este livro, infelizmente, irmão, o livro de Jassé, nunca foi inspirado, ou perdão, nunca foi encontrado. E, de fato, o livro de Jassá, mencionado na Escritura, ele foi perdido para a história. E tudo o que nós sabemos deste livro, ok, desse livro perdido, é o que está registrado no que nós acabamos de ler, Josué 10, 13 e 2 Samuel 1, 18. Então, o que é que nós sabemos sobre esse Jassá ou Yachá? Muito pouco. Os estudiosos especulam que o livro era provavelmente uma coleção gradual de canções e poemas hebraicos sobre indivíduos heróicos em Israel. E em seu artigo revisado por um especialista, ok? Como é que eu posso falar? Um livro chamado o livro misterioso de Jachê, onde um rabino estudioso chamado Arthur Riel, me perdoe se eu estou pronunciando o nome dele errado, Arthur Riel, ele escreveu o seguinte com respeito ao livro de Jassá, dizendo, era tradicionalmente assumido que o título se referia, isso aqui é um rabino estudioso, erudito, ok? Não é eu. E aqui está a referência para vocês que quiserem pesquisar. Disse, era tradicionalmente assumido que o título se referia a figuras históricas e heróicas do período bíblico que eram os sujeitos desse trabalho. No entanto, o caráter real do antigo Sefer, o livro de Hayashá, de Yashá, permanece incerto.
Alguns estudiosos teorizaram que era uma coleção escrita iniciada em Israel pré-monárquica e que foi posteriormente expandida. Outros sugerem que era uma compilação da tradição oral de um pouco período muito posterior. Possivelmente fazia parte dos arquivos literários sagrados iniciados durante o período monárquico para preservar alguns dos épicos de Israel. Então, como podemos ver, pouco se sabe sobre esse achar, sobre esse Jaché. Como o livro nunca foi encontrado, os estudiosos só podem especular sobre o assunto. E alguns podem dizer, mas espera um momento, irmão, não está perdido? Eu li o livro de Jassá, inclusive eu tenho essa cópia desse livro, tanto em espanhol quanto em português. Ok? E é verdade que algumas pessoas podem ter encontrado um livro de Jassá. E na verdade existem pelo menos 2 livros com esse nome. Esse não é o único, ok? Esses livros às vezes são chamados de livros bíblicos perdidos de Yachá. No entanto, nenhum desses livros, irmãos, é o mesmo livro de Jassá mencionado na Bíblia. Esse livro que nós temos, que não encontramos na Escritura, não é o livro de Jassá. Ok? Isso é uma especulação do livro original desse achar que muitas pessoas tudo louca por esse livro. Não estou dizendo que você não tenha, porém não é o livro original. Então, o primeiro livro de Jassá, chamado Livro de Jassé, nós vamos, por exemplo, olhar em um midrash hebraico que foi escrito em torno do século XI ou século XII. E, essencialmente, é uma releitura de muitas histórias bíblicas antigas, começando, por exemplo, com os eventos que levaram ao assassinato de Abel por Caim e terminando com a morte de Josué. E, mais uma vez, esse erudito chamado Arthur Riel, ele escreve o seguinte, em seu livro, dizendo o seguinte: no total, o livro de Jacé é uma história ricamente adornada da parte inicial da história bíblica, de Adão a Josué. Seu autor coletou habilmente várias lendas e contos relacionados com eventos e pessoas do período inicial e os uniu com a narrativa habilmente construída. E aqui está justamente a referência, o livro misterioso de Jacé, Judaísmo, Jornal Trimestral e por aí se vai. Agora, segundo os estudiosos, né, estes, sim, ou seja, esse livro chamado Livro de Jacé é comparável a outra literatura judaica que foi escrita na mesma época, por exemplo, como Zorra. E na Idade Média havia muita literatura que foi produzida e depois apresentada como uma tradição mais antiga. E uma das maneiras pelas quais sabemos que este livro de Jacé é uma invenção rabínica posterior e que contém um tipo de anacronismo. Por exemplo, se você ler Jacé, o livro de Jassá, esse que nós temos aí na internet em PDF ou em livro, Jassá capítulo 10, o autor vai escrever dizendo que os descendentes de Noé se estabeleceram, mas inclui nomes europeus de muitos séculos após o tempo do Messias, irmão. Ou seja, é uma contradição sem tamanho. E não apenas isso, existem contradições diretas entre esse livro de Jacé que nós temos, não estou falando aqui do livro original, dessas cópias que nós temos aí na internet, e a Bíblia, ok? E, por exemplo, existem algumas contradições que eu enumerei aqui, que eu pesquisei no livro, para a gente ver e provar que realmente tem uma contradição atrás da outra. E diz o seguinte, a primeira contradição entre o livro de Jacé e a Bíblia é o seguinte, que Jacé afirma que Abraão deixou Harã com a idade de 50 anos, porque isso está em Jacé 3 e 5, mas a Bíblia diz que Abraão deixou Harã com a idade de 75 anos. Primeira contradição. Então já prova que esse livro que nós temos aí na internet, mais uma vez, isso é uma invenção. Não é o livro de Jacé original, porque esse foi perdido. E segunda contradição, Jacé afirma que Jacó fugiu para a casa de Heber para escapar de Esaú. Isso está no capítulo 29 do livro de Jacé. Mas a Bíblia diz que Jacó foi para a casa do seu tio Labão. Jacé afirma que Deus enviou 15 pragas sobre o Egito. Jacé 80, 2 a 51. Mas a Bíblia diz que Deus enviou 10 pragas. Jacé afirma que o Mar Vermelho foi dividido em 12 partes. Jacé 81, 38. Porém, a Bíblia diz que o Mar Vermelho foi dividido em duas.
Então, além de contradizer a própria Torá, o livro de Jassá, ou Jacê, também contém alguns ensinamentos problemáticos. Por exemplo, irmão, se você vai no livro de Jassá, capítulo 42, se eu não me engano, versículo 30, 31, até o versículo 40 por ali, vai dizer que José visita o túmulo da sua mãe e clama por ela, para ela falar com ele. Aí vai dizer no livro de Jassá que José ouviu a voz de Raquel, da sepultura, lhe assegurando e lhe dizendo para ele confiar no Senhor. Agora, isso é um problemaço, por quê? Porque se você considerar o fato de que a necromancia é considerada uma abominação ao Eterno, está proibida pela Torá. Então, considerar que José cometeu um pecado tão extremo, isso só pode ser registrado, ou só está registrado isso no livro de Jacé. Então, isso é um absurdo. E há outro livro chamado Jacé, escrito por um homem chamado Jacob Live, ok? Ele dirigiu um estabelecimento de impressão em Londres e, segundo o relato, diz que em 1751 ele publicou um livro intitulado O Livro de Jacé, que falsamente alegou ter sido traduzido para o inglês a partir de um pergaminho hebraico descoberto num lugar chamado Gazana. E esse livro foi justamente um deísta que rejeitou a teologia cristã ortodoxa. Então, muitas vezes, imprimia e distribuía panfletos promovendo suas visões pouco ortodoxas. Então, o livro de Jacé, desse homem chamado Jacob, era simplesmente outra saída para expressar sua ideia. E vejamos o que disse mais uma vez o estudioso e erudito Rabino Arthur Riel. Disse: o livro de Jacé, esse e-live, consiste em 37 capítulos que começam com a história da criação e se estende à regra de Jassá, o filho de Caleb, que julgou Israel em Siló. Jacé é representado como ajudante de Moisés, junto com Josué, mas até mesmo a leitura casual desse trabalho revela o verdadeiro propósito do livro, a rejeição do Apocalipse. Jetro surge como pai fundador do Código de Leis de Israel. É Jetro quem convoca Moisés e os 70 anciãos no monte Sinai, onde ele instruiu sobre o governo de Israel. Aqui, então, estava a real intenção do livro de Jacé: desafiar a credibilidade da Torá e diminuir totalmente o papel de Moisés. Então, esse livro desse live, né, não sei se é assim mesmo o nome dele que se pronuncia, foi rapidamente reconhecido como uma invenção óbvia e ele foi condenado a 3 anos de prisão em 1756 por suas reivindicações fraudulentas. Então, em conclusão, não existe evidência de que nós tenhamos encontrado o livro de Jacé mencionado na Bíblia, ok? Esse livro que nós temos de Jacé por aí na internet é uma cópia de cópia das cópias das cópias, ou seja, uma adulteração atrás da outra. Quem quiser ler, como eu leio, não tenho muito tempo para ler, porém algumas coisas quando eu quero examinar, eu vejo para justamente como hoje, nesse estudo de hoje. Então não existem citações de um livro de Jacé e nenhuma menção a ele no início da história judaica e cristã. Não há nada nos manuscritos do Mar Morto, nos primeiros escritos rabínicos ou nos pais da igreja cristã. Não é até a Idade Média que esse Jassá entra em cena. E que não coincidentemente foi na época em que muitos outros textos religiosos e misteriosos estavam sendo produzidos e falsamente passados como tradição mais antiga. Então, quando a gente examina os livros que são chamados de Jassá hoje, ok? Podemos ver facilmente, irmãos, que esse livro não é o livro bíblico perdido de Jacé, ok? É uma escrita rabínica posterior à Idade Média e é outra fraude óbvia escrita por um herege para impulsionar uma agenda antibíblica. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado com o que lemos nesses livros apócrifos por aí, porque, por exemplo, um deles, o livro de Enoque, contém muitas coisas místicas, muitas coisas assim, que não entram na cabeça. É coisa assim de ET, coisa de cinema, que não dá para entender. Tem coisas, relatos históricos fundamentados, claro que tem, porém contém muitas coisas místicas. Então, não é que o livro de Jassá está na Bíblia. Sim, mas não é esse que nós temos. Então, de fato, parece que tudo que nós podemos realmente saber sobre o verdadeiro livro de Jacé
é o que está registrado para nós em Josué 10 e em 2 Samuel, capítulo 1. Então, voltando aqui a Gênesis, capítulo 11, ok? A partir do versículo 30, vamos aqui, vemos o valor do chamado de Abraão. A decisão que Abraão tomou de deixar a sua terra, deixar a sua parentela, e mesmo sabendo que sua esposa era uma mulher estéril. E o significado disto é que praticamente Abraão estava renunciando à herança paternal. Por quê? Porque Abraão, se ele tivesse tido ao menos um filho, quem sabe ele houvesse podido deixar a seu filho para ser o herdeiro da parte das riquezas do seu pai, porém ele não teve. Então Abraão preferiu começar do nada, do zero, sem nada, né? Tipo aquele programinha do Chaves, onde o Chaves sai com a mochilinha nas costas, né? Com nada, com uma roupinha, e vai embora com sua esposa. E aqui em Gênesis capítulo 30, capítulo 11, verso 30, disse, e Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai a sua nora, mulher de seu filho, Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Ok? E nessa foto aqui, nós podemos ver justamente o mapa recorrido desse Terá com sua família. E isto é para que nós saibamos onde é que ele recebe o chamado, onde é que Abraão recebe justamente o chamado. E disse o versículo Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, aqui nesse versículo 1 de Gênesis 12, dá a entender como que ou seja, como que o Eterno já havia falado a Abraão que deixasse, porque, ora, o Senhor disse a Abraão, como que o Eterno já falou com Abraão para deixar sua parentela em tempo passado. No entanto, quando a gente lê o texto em hebraico, nesse mesmo texto, não existe essa palavra ora, porque diz aqui, ó, vai me Adonai el Avraham, o Avram, perdão. Lech Leha, que aqui justamente esse versículo é de onde surge a paraxá Lech Leha. Porém, aqui disse, vai Omer, disse Adonai a Abraão. Ou seja, então, no texto hebraico não aparece essa frase ora. Por quê? Porque em ocasiões as traduções são uma espécie de paráfrases e são influenciadas pela suposição ou a ideia prévia de que alguém tinha, por exemplo. No entanto, João Ferreira de Almeida traduziu esse versículo em base a comentários rabínicos da sua época, ou da época. Agora, se eu sou, ok, ou se eu quero, ou seja, se eu sou e quero um bom comentário do Antigo Testamento, irmãos, então o que é que nós temos que ter? Ou seja, será que nós temos que pesquisar, por exemplo, o que diz os rabinos, se eu quero um comentário do Antigo Testamento? Pois eu tenho que ler o Novo Testamento. Ou seja, o melhor comentário do Antigo Testamento é o Novo Testamento. E vejamos o que disse Atos 7, versículo 2 até o 4. E ele disse, homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais, perdão, agora. Então, o que é que nós vemos aqui? Então, aqui se comprova que o Eterno já havia falado a Abraão antes, ok? Estando na Mesopotâmia. E é por isso que, na hora de traduzir, né, com esses comentários aí, comentários do Novo Testamento, pois a gente nos ajuda a gente a entender um pouco melhor, porque aqui diz que Abraão recebeu justamente o mandato, a ordem, estando na Mesopotâmia. E, voltando a Gênesis capítulo 12, verso 2, diz, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Ou seja,
que se a gente agora, ou seja, que conclui justamente, né, essa parte do chamado que o Eterno tem a Abraão. Só fechar uma janela aqui que me abriu. E em Gênesis capítulo 12, verso 26, diz: "E viveu terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Harã." E também no versículo 32 diz de Gênesis 12: "E foram os dias de Terá 205 anos e morreu Terá em Harã." Ou seja, 70 anos Terá teve ao nascer Abraão. Ou seja, 70 anos ao ter Abraão, mais 75 anos de Abraão, ok? Ao deixar seu pai, são que 40 não, perdão, 145 anos. Então se menciona que Abraão se foi quando seu pai morreu. Porém, realmente Abraão se foi quando seu pai ele tinha 145 anos. Porém, Terá morre aos 205 anos em Harã, quando Abraão tinha 135 anos, incluso Isaac já havia nascido, que nessas alturas já tínhamos na idade de uns 35 anos. Agora, segundo um rabino chamado Rashi e outros rabinos, dizem que Abraão deixou seu pai quando ele estava morto espiritualmente. Quer dizer, quando o pai de Abraão se recusava justamente a se arrepender, já que Abraão, ao receber o chamado do Eterno, começou a falar justamente para seu pai sobre a fé, sobre aquilo que ele recebeu do Eterno. E isso teve muito mérito, já que ao não ter filhos, isso implicaria deixar a herança a qualquer coisa para seguir o chamado divino. Então Abraão esteve disposto a deixar sua parentela com muita dor, com perda material, ou seja, Abraão perdeu uma riqueza muito grande porque seu pai era rico, deixou tudo para trás, que implica o quê? Seguir somente ao seu Pai Celestial. Isso, irmão, justamente nos conforta e nos leva a um ensinamento que Yeshua deu em Mateus capítulo 8, ok? Porque aqui nós vemos que Abraão, com toda a dor, deixando uma fortuna para trás, com a intenção somente de servir ao chamado do Eterno. E disse em Mateus capítulo 8, verso 21 e 22. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiramente que vá sepultar meu pai. E Yeshua, porém, disse: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Agora, é óbvio, irmão, que aqui Yeshua não estava faltando com respeito, né? E óbvio que aqui, esse jovem aqui não tinha ninguém no funeral, ok? Isso aqui era um conto desse jovem aqui. Ele queria justamente aqui ludibriar o Messias, não tem nada de morto. Porque o Messias não seria louco, diz, não, deixa os mortos sepultar teus mortos, ok? Essas palavras de Yeshua, o que significa aqui é que esse discípulo aqui, ele queria esperar seu pai morrer para poder receber a herancinha dele, e assim, depois que seu pai morresse, aí ele iria atrás de Jesus, ok? Então isso não quer dizer, irmãos, que nós devemos esquecer dos nossos pais, senão que devemos seguir o chamado divino por questões emocionais ou um ligamento familiar. Ou seja, não devemos nos importar o que isso implique. Se vão nos abandonar, se não vão querer falar conosco, isso são eles. Nós temos que manter a nossa conduta de filho, tanto do Pai Eterno quanto do nosso Pai de sangue. Porém, devemos buscar primeiramente a quem? Ao Eterno, e todas as coisas serão acrescentadas. E em Mateus 19, verso 27 a 29, disse: Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos, Senhor? E Yeshua disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou terras, ou bens, ou carro, e seja lá o que for, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Ou seja, irmão, e sabemos que é muito doloroso ver nossos seres queridos imersos em um sistema materialista, econômico, religioso, totalmente distante da nossa crença. Porém, nós temos que seguir o chamado irrevogável que o Eterno tem nos dado. A esperança que nos dá esse texto aqui e essa história de Abraão é que nós receberemos 100 vezes mais e por fim daremos o quê? A vida eterna. Porém, o Messias nos dá esperança se alguns de nós, né, ou alguns de vocês, algumas das pessoas que talvez escutem essa gravação, estejam sofrendo diante da indiferença
dos pais, dos irmãos, né, dos seres queridos em geral. Ou seja, o Messias nos consola aqui com o seguinte. Por quê? Porque ao final do capítulo 9 de Mateus, Yeshua mostrou aos discípulos as ovelhas sem pastores, né, e quantas necessidades havia de anunciar as boas novas. E também a falta de obreiros. Porém, no capítulo 10 de Mateus, né, disse que oraram ao respeito, e aí Yeshua lhes deu autoridade ao justamente enviar a pregar as boas novas, a buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e uma vez em que fazem a vontade do Pai, veja o que disse Mateus 11, verso 1. E aconteceu que, acabando Yeshua de dar instruções aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Ou seja, não somos nós profetas em nossa própria terra. Não adianta a gente querer assim bancar o sabidão com nossa família, por quê? Porque eles sabem o nosso passado. Eles sabem quem nós éramos antes, então fica muito difícil de crer agora a gente com toda essa mudança drástica de vida. Então, como nós não somos profetas em nossa própria casa, de modo geral, nossa família, os nossos seres queridos, irmão, né, são os que menos vão querer escutar a gente falar das boas novas. Então, o que nos corresponde fazer, irmãos, ou seja, é justamente o que o Messias aqui disse, irmão. É primeiramente orar, tendo a esperança. E aqui nós vemos uma coisa linda que o Messias fez. Por quê? Porque enquanto os seus discípulos estavam cumprindo o mandamento de justamente pregar as boas novas, o que é que o Messias fez? Vocês vão às nações, vocês vão pregar as boas novas, e quanto à família de vocês, não se preocupe, deixe eles comigo. Então não devemos pensar que nesta época, né, eram grandes cidades, ok? Na época dos apóstolos. Eles viviam em pequenas aldeias. Então assim que é quase certo que fosse possível pregar diretamente a seus familiares. Ou seja, Yeshua foi, eu tenho certeza, eu acredito que sim, porque Yeshua tem esse pensamento, esse coração, de justamente ir aos familiares incrédulos dos discípulos. E esta é a nossa esperança, irmão. Se nós atendermos o chamado do Messias, ele não somente vai nos recompensar 100 vezes mais e por fim com a vida eterna, senão que nos dará muito mais do que nós possamos imaginar. Por quê? Porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso sentir, e Ele vai se encarregar de anunciar aqueles a quem nós amamos. E no Salmo 37, versículo 4, diz: Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Então, para nós encerrarmos esse estudo de hoje, ok? Não vamos aqui entrar em tantos detalhes, vamos deixar os detalhes agora para o capítulo 12. Vamos ver aqui o que acontece na vida de Abraão, e efetivamente ele deixa seu pai, que não quis se arrepender nesse momento, não quis deixar a idolatria, não quis deixar o materialismo da religião. No entanto, veremos o que acontece na história. Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 1, disse o seguinte: Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse-me Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então aqui Abraão está como que dizendo assim, ou seja, Senhor, de que vai me servir toda essa bênção que tu irás me dar, se eu estou sozinho e não tenho família? Ou seja, com quem eu vou dividir toda essa riqueza? Ou seja, já estou velho, e vai me encher de riqueza, eu vou dividir com quem? E no versículo 4 diz o seguinte: Eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas, ou do teu esperma, sair. Este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe:
toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. E disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Ou seja, que aqui, ou seja, aqui está a única maneira em que se fazia os pactos naquela época, ok? Matavam os animais, ou seja, se existia duas maneiras, né, de fazer pacto nos tempos de Abraão. Um era colocando sal na mão do outro, pegava um pouquinho do sal, colocava na mão do outro, e o outro pegava o sal do outro, colocava no outro, e se misturava o sal, apertava-se a mão com o sal na mão, e já estava selado o pacto. E o que que isso implicava? O pacto de sal. Por isso que no Shabat, né, em cada alimento que fazemos, temos que estar colocando sal, mesmo que a comida tenha sal, ok? Nem que seja um pingo, que é justamente como se nós tivéssemos, é uma lembrança do pacto que nós temos. Então, no Shabat, principalmente, nós colocamos sal em cima da ralada, o pão ralá, como que nós estamos aí confirmando mais uma vez o pacto de guardar o Shabat para sempre. E por que se fazia esse pacto com sal na mão? Porque não tinha meios de você voltar atrás. Porque se você se arrependesse, e agora eu quero meu sal de volta, aí não tinha como você devolver mais o sal. E o outro fazia justamente assim: partiam animais, matavam primeiro, partiam os animais e colocavam o sangue no chão. As pessoas que estavam fazendo o pacto tinham que caminhar pelo meio desses animais partidos, ao meio pisando no sangue, dando a entender que aquele que quebrasse o pacto iria se passar ao mesmo que se passou com esses animais. Então, de maneira que aqui, irmãos, é um pacto incondicional. Por quê? Porque o único que está aqui no pacto, passando no pacto aqui pelo meio das partes dos animais, é Deus. Por quê? Porque Abraão dormiu. E realmente, irmão, Abraão não caminhou sobre o sangue. Somente uma tocha representando ao Eterno foi que passou por cima do sangue. Então foi Deus, de maneira incondicional, que jurou que Abraão prosperaria e abençoaria a ele por sua decisão de deixar tudo, apesar das limitações que pudessem chegar a ter Abraão e a sua descendência. E não somente isso, porque no versículo 15 diz o seguinte: e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não estará ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: tua descendência tenham dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Quer dizer, quem sabe nesta vida, irmão, não veremos nossos familiares convertidos à nossa fé, com a mesma paixão que nós temos hoje. Quem sabe, desde a nossa perspectiva, eles vão seguir na religião deles e estarão aí distante de nós. Porém, que isso aqui não nos impeça de seguir adiante com o chamado que o Eterno tem nos dado. Por quê? Porque Deus é quem vai se encarregar da nossa família. É por isso que a gente tem que entender que é o Messias quem vai justamente se encarregar dos judeus, da sua família de sangue. Então, não temos que estar muito preocupados com querer bancar agora o espiritual com nossa família. Temos que manter nossa postura de crente, sim. Porém, não querer bancar agora o intelectual, o sabidão, e que tudo está errado. Por quê? Porque ele sabe quem nós éramos. Então, deixemos esse papel com o Eterno, porque é Ele quem vai se encarregar dos nossos familiares. E mesmo que estejamos longe da nossa família, Deus os ama e mais. Se preocupa mais por eles do que por nós. Por quê? Porque quando Davi foi castigado por seu pecado com aquela mulher Betsebá, e morreu seu primeiro filho, que surgiu dessa relação, Davi tirou suas vestes de luto e disse: eu sei que ele não virá a mim.
porém eu irei a ele. Então, assim que essas palavras possam servir de consolo a todos nós, e que nos encha de esperança, e que nós tenhamos a garantia de que o Eterno nos reunirá com nossos pais e nossos seres queridos em paz. Então, essa saída de Harã constitui a terceira prova grande na vida de Abraão. E o que é que fez Abraão? Respondeu ao chamado de Deus? Abraão não era um jovenzinho de 15 anos, Abraão já era um ancião. E possa ser que alguém pense que lhe falta pouco tempo na vida, eu já estou velho, já estou velha. Porém, aos olhos de Deus, irmãos, a vida começa aí. Por quê? Porque uns 70, ou seja, Abraão já com toda a idade que ele tinha, né, com quase 80 anos, praticamente a vida de Abraão começou aí. Porém, não somente isso, irmão, senão tem um propósito de vida enorme que transcenderia as gerações. Abraão deixou tudo para começar de novo e às vezes nós pensamos que é difícil deixar tudo, né? Deixar uma amizade, é porque eu gosto muito e deixar um objeto, enfim, deixar qualquer coisa que nos impeça realmente de nos libertar desse sistema e servir ao Eterno, ok? Porém, quando Deus nos pede algo, irmão, quando Deus te pede algo que entregue tudo a Ele, ou seja, é porque Ele quer que você fique pobre e morra de fome? Pelo contrário, irmão, é porque Ele quer te dar o melhor do melhor. Por isso que em Hebreus, capítulo 11, versículo 8, disse, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber por onde ia. Ou seja, irmãos, nós hoje temos internet, tem quem tenha carros, tem quem tem dinheiro, tem quem tem uma condição boa, e é assim um tipo de uma frouxura espiritual tão grande que às vezes chega a causar tristeza e a gente realmente, nós não demonstramos isso às pessoas, porque é complicado. Porém, no tempo de Abraão não tinha nada, era um só deserto. E a pessoa saiu assim, de uma voz que falou com ele, vai e largou herança, o cara milionário, foi-se embora com uma malinha nas costas, com a mulher, já uma anciã, o sobrinho, confiando que, ou seja, o que eu vou viver agora, meu Deus? Um deserto do Saara daquele ali, talvez não encontrou um pé de árvore pelo caminho, ninguém sabe por onde ele ia. Enfim, eu não sei por onde Abraão caminhou, porém não era lugar povoado como o nosso. E Abraão foi fiel, diz que Abraão obedeceu, como diz aqui, Abraão obedeceu o chamado, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu para sem saber para onde ia. E às vezes a gente quer dar ao Eterno assim, o resto do resto que nós temos, né? Nós não temos assim, as pessoas muitas vezes, né? Como que, Deus não liga. Claro que o Eterno liga, se ele está te pedindo, ele quer aquilo que não nos custa trabalho, irmão, não é aceito por Deus. Por mais que você diga que crê na Bíblia, que você guarde mandamento, porque a gente pode dizer que guarda mandamento, ok, e acredito que sim, porém possa ser, irmão, que nós estejamos transgredindo a própria Torá. Porque não adianta nada você guardar o Shabat, ou você se circuncidar, ou você guardar as festas, as comidas cachorute, etc., e você desobedecer o chamado do Eterno. Okay? O Eterno te dá uma ordem, e você, pela avareza que você tem, pelo temor, será que dou, será que não dou, o que é que eu faço, o que é que eu não faço? Ou seja, você, de qualquer forma, isso não seria uma transgressão, não seria um pecado? Então, nós estamos muitas vezes transgredindo a Torá e nem sabemos que estamos indo. Por isso que nós estamos pedindo as coisas ao Eterno e não estamos recebendo, por quê? Porque o Eterno tem nos dado uma ordem específica e a gente, por medo, por avareza ou preso, dizemos que estamos libertos do sistema, porém estamos presos no mundo materialista, num sistema, enfim, tudo. Por quê? Porque a fé se baseia na palavra do Eterno. E Abraão confiava na promessa e ele saiu na obediência, ou seja o que Deus quiser. Ou seja, se tudo que nós não dizemos isso, se tudo que inclusive tem até uma música de um cantor cristão, Sérgio Lopes, que fala que, eu não me lembro da minha letra, me perdoe, mas se fala assim, se tudo que nós temos não é meu e é de Deus, então eu não tenho nada a perder. Ou seja, se o que eu tenho não é meu, é de Deus, e se eu perder o que não é meu, eu estou perdendo o quê? Pois nada. Porém, se eu perder aparentemente e deixar tudo, ok? Nesse sentido aqui, não de você ficar, abandonar tudo e ir embora, eu não estou falando isso aqui, porém, ouvir a voz do Eterno, se o Eterno te pede X, é porque não é que ele quer o teu X, é que ele quer te dar 3x.
ok? O Eterno, a gente não pode ser mais justo do que o Eterno. A gente não pode ser mais justo do que o Criador. Se o Eterno nos pede uma coisa, é porque ele não vai, como o Yeshua falou, vocês vão receber 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Ou seja, mestre, e agora, vamos viver do que, Senhor? Era um pescador e pescava o nosso peixe, tinha o nosso cafezinho da manhã, nosso almoço, nosso jantar. Pelo menos tínhamos o que comer. E agora, vamos viver do quê? Porque não sabemos fazer outra coisa. Não se preocupa, filho, não se preocupa, porque isso aí é comigo. Faz o que eu mando e viverás. Então, Abraão, como foi o primeiro hebreu, o primeiro a cruzar o rio em caminho a Canaã. Porém, isso, irmão, é por isso que Abraão é chamado de hebreu ou ivri, que em hebraico a palavra ivri, ou hebreu, significa o que vem de mais além. Quer dizer, o que vem do mais além do grande rio. E em Josué, capítulo 24, para a gente concluir, verso 3 disse: Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã, também multipliquei a sua descendência, e dele a Isaque. Então, assim que Abraão foi o primeiro hebreu, primeiro a cruzar o rio, e ao longo da Bíblia é muito significativo a imagem de cruzar o rio. E o que pode implicar na linguagem bíblica cruzar o rio? Pois representa para nós deixar uma forma de vida para entrar em uma nova forma. Então, que Deus nos abençoe, que o eterno Criador tenha misericórdia de nós e que a gente possa refletir nisso aqui que eu falei, irmão, que muitas vezes podemos estar guardando todos os mandamentos. Por exemplo, como Yeshua falou à igreja de Sardes, vocês são bem, vocês guardam os mandamentos, vocês têm a palavra de Deus, vocês estão perfeitos, estão fazendo boas obras. Porém, o que é que Yeshua disse para eles? Porém, vocês têm a aparência de que vive, porém vocês estão mortos. Podemos até estar, porque a igreja de Sardes, irmão, eles faziam boas obras. Eles tinham reputação. Ou seja, se eles tinham reputação, é porque eles faziam alguma coisa que era bíblica. Agora, como é que alguém faz uma coisa bíblica e vem Yeshua e diz, ok, vocês estão pensando que estão vivos, mesmo fazendo as coisas bíblicas, estão guardando o mandamento, porém, para mim, vocês estão mortos. Ou seja, por quê? Porque muitas vezes, irmão, podemos estar simplesmente pensando que estamos guardando o mandamento como estamos tentando, porém não estamos obedecendo um chamado específico do Eterno ou uma ordem específica através do seu Espírito. De fazer algo por alguém ou por algo, e muitas vezes a gente, por medo ou por relaxamento, não fazemos. E isso não será uma transgressão à Torá? Então, que o Eterno tenha misericórdia de nós e que, assim como Yeshua disse à igreja de Sardes, que eles eram vivos perante os olhos do povo, porém perante Yeshua eles estavam mortos. Por quê? Porque certamente, inclusive, estou estudando um estudo sobre essa igreja de Sardes, onde a gente vai comentar um pouco sobre isso, porque realmente é algo interessante de se sabermos o que é que acontece com alguém que prega a palavra eterna, caminha, vive a palavra, porém está morta para o Messias. Então, que o Eterno tenha misericórdia de nós e que o Eterno nos ajude e que possamos chegar ao lugar tão desejado que é justamente a Sião. Então, muito obrigado a vocês.